cofres que o permita. São convidados da edição da noite Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, e o fiscalista Samuel Fernandes de Almeida. Muito boa noite aos dois. Começo esta conversa por Domingos de Azevedo, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Diga uma coisa, aquelas tabelas de IRS a que tivemos acesso ontem e todas aquelas simulações que pudemos fazer na internet, aquilo dá-nos uma aproximação do ordenado de janeiro ou ainda faltam as sobretaxas todas? As tabelas de retenção na fonte, que foram publicadas, compreendem apenas a sua aplicação direta às remunerações. Ou seja, é uma tentativa de aproximação da aplicação das taxas previstas no Código do IRS e, naturalmente, deduzidas de eventuais despesas com a educação, com a saúde, etc. E depois a tributação da matéria coletável daí resultante. As tabelas que foram publicadas não compreendem ainda a taxa extraordinária, até porque a taxa extraordinária tem uma forma diferente de ser calculada. Será o valor líquido que resulta de remuneração mensal, subtraída do valor do salário mínimo nacional, subtraído dos impostos e segurança social suportado pelo trabalhador, e aí sim, ao resultado dessas deduções, dessas subtrações, aplica-se a taxa de 3,5, que é exatamente o valor que acresce à retenção na fonte das tabelas que ontem foram publicadas. E no último escalão, ainda os 2,5% da taxa de solidariedade, correto? Para além desses 3,5%. E no último escalão, exatamente, ainda tem mais o agravamento dessa taxa da solidariedade, se aplicável, evidentemente, nos termos em que consta do Orçamento de Estado. Samuel, pelas suas contas, quando é que vamos conseguir saber, mais ou menos, nós, trabalhadores e as empresas, com o que é que contamos efetivamente no fim de cada mês? Não, em relação, antes mais boa noite, em relação às simulações e que foram ontem efetuadas, grande parte delas já incorporava o efeito da sobretaxa, pelo menos aquelas a que eu próprio fiz, as que eu acedi, já tinham esse efeito, simulações com o efeito dos duodécimos, sem o efeito dos duodécimos, e portanto, quem olhar para estas simulações já fica com uma ideia muito aproximada. Em termos reais, quando me pergunta no processamento de salários, ele terá de se verificar em fevereiro terão de ser feitos os acertos, portanto é normal que em fevereiro acabe por, como estão acertos em relação ao mês de janeiro, na grande parte dos casos, pelo menos no setor privado, enfim, também no setor público haverá acertos, foi aplicada a tabela de retenções de 2012. As pessoas provavelmente ainda não ficarão com uma ideia absolutamente certa de qual será o seu valor e o seu rendimento líquido mensal, efetivo, portanto, em termos reais, o mais provável, para todos ficarmos exatamente a saber ao cêntimo quanto é que passaremos a ganhar, provavelmente em março. Provavelmente em março. Domingos de Azevedo, dê-me uma ideia do efeito que estes prazos vão ter na contabilidade e na vida das empresas. Olha, o efeito é muito simples. As pessoas vão ficar com menos dinheiro em 2013. Porquê? Porque a carga fiscal tem um aumento muito significativo. E mesmo esta cosmética que foi feita do pagamento de 13º mês, porque é uma cosmética no sentido de diluir ou tentar atrasar diretamente no bolso das pessoas esta mesma alta carga tributária, vai, quando as pessoas chegarem ao mês de junho, ou julho, ou agosto, quando elas iam de férias, e quando compararem aquilo que receberam o ano passado para aquilo que vão receber este ano, elas darão exatamente pelo efeito que isto tem nos seus rendimentos. Porque quando o ano passado recebiam 100% do subsídio, este ano vão passar a receber 50% desse mesmo subsídio. E porquanto, os portugueses têm uma característica muito própria. Pensam muito melhor com a carteira do que pensam com a razão. Dito de outra maneira, sentem esses efeitos de uma forma muito mais prática quando metem a mão ao bolso e não têm dinheiro para tomar café, do que quando nós estamos aqui, enfim, a tentar simular as situações, vai ser desta maneira, vai ser daquela. E isso vai inexoravelmente acontecer. A única coisa que o Governo tratou, e tem que se reconhecer que tratou este processo de uma forma extraordinária, por isso, empurrando para a frente, ou tentando empurrar para a frente as consequências deste processo, mas naturalmente que as pessoas vão sentir. E dos dados que nós efetuamos, os estudos que efetuamos na Ordem, concluímos que
remunerações para além, acima de 2.650 euros, mesmo com o pagamento do 10º, já ficam com massa monetária líquida inferior à do ano de 2012. E por aqui pode-se avaliar, aquilatar, do que é que nós estamos a falar. Isto é, vamos lá ver, um trabalhador que no mês de janeiro de 2012 tenha recebido, por exemplo, um determinado montante, se a remuneração for superior a 2.650 euros, que é normal, que é o ponto da viragem, então ele mesmo fazendo a opção pela recepção do 10º, ele vai já ser agravado. Por isso, já fica com um vencimento líquido inferior, mesmo recebendo o 10º, do que aquele que tinha o ano passado. E isto é possível termos já uma antecâmara do que é que vai acontecer, do efeito que terá a fiscalidade, enfim, na vida, na gestão financeira da vida das pessoas durante o ano de 2013. Samuel, nós percebemos o ano passado qual foi o efeito do aumento da carga fiscal no comportamento económico dos portugueses. Ela está maior este ano. O que é que dizem os manuais? O que é que o Governo pode esperar em termos de execução fiscal? Bom, este exercício de 2013 será particularmente exigente do ponto de vista da cobrança fiscal. Eu antecipo, esta medida relativamente aos duodécimos, já agora só voltando um bocadinho atrás, subscrevo os comentários que já foram efetuados, introduzo apenas aqui mais dois elementos que a mim me causam, num caso, causam-me alguma perplexidade, o segundo é apenas uma constatação. O primeiro elemento de perplexidade é como é que o PS alinhou nesta matéria dos duodécimos e, aliás, até incentivou, não percebendo de alguma forma que isto foi uma jogada, um verdadeiro 2 em 1, do ponto de vista político e bem feita por parte do Governo, foi, por um lado, efetivamente mascarar o efeito do agravamento fiscal e, por outro lado, introduzir, a meu ver, de forma inevitável, com este mecanismo da diluição, aquilo que, a meu ver, eu antecipo que a médio prazo seja a eliminação dos subsídios, se não forem os dois, pelo menos não. E causa-me perplexidade que o PS não tenha tido a intuição política de perceber esta matéria e as suas implicações na sua verdadeira totalidade. Em relação ao comportamento, nós podemos já ir antecipando algumas coisas. Podemos antecipar, aliás, por via do boletim de inverno do Banco de Portugal, que a recessão, afinal, não será de 1% provavelmente, mas será provavelmente 2% do PIB. 1,9 era a previsão. 1,9, enfim. E ainda só estamos em janeiro. Veremos se, ao longo do ano, essas estimativas não se irão progressivamente também agravar. Estamos só em janeiro e ainda não conhecemos sequer os resultados do ano passado. Não conhecemos ainda a totalidade dos resultados, mas, independentemente de tudo mais, é óbvio que as pessoas irão... Há 2 ou 3 setores que irão sofrer particularmente, porque há este efeito. Efetivamente, as pessoas, ou grande parte das pessoas, irão manter, na generalidade, se optarem pelos duodécimos, o seu rendimento, aparentemente o seu rendimento líquido mensal. Será relativamente similar. Obviamente, perceberão, por altura do verão e do Natal, que terão muito menos reais pelo agravamento do custo de vida, pelo agravamento fiscal. É óbvio que quando chegarem à altura do verão, não terão capacidade, não terão verba disponível para irem de férias. Alguns me dirão, são sinais da crise, mas eu não estou na lógica daqueles que gostariam de ir de férias, estou-me apenas a pronunciar na lógica de um setor de atividade que é importante também para o país. As pessoas irão moldar ao longo do ano mais uma vez os seus hábitos de consumo. Isso quer dizer? Isto quer dizer que vão consumir e vão retrair o seu consumo. Muitos me dirão, isso é bom. Eu diria, em parte, é bom, sobretudo se ele for canalizado, se esse mesmo consumo for canalizado para a poupança, por exemplo, poderá colocar problemas relativamente delicados ao nível, por exemplo, da execução orçamental, no que diz respeito, por exemplo, ao todo o que é os impostos indiretos, em que o Governo estimou, com base na estimativa de execução orçamental de 2012, ainda assim um crescimento de 2 a 3% dos impostos indiretos, algo que eu, muito honestamente, não creio que venha a suceder. Nem mesmo com este incentivo, eu não sei quantos e-mails é que já recebeu do Diretor-Geral de Finanças, mas eu já recebi alguns com este incentivo, que é quase uma ordem a pedido de fatura. O incentivo... Estamos a falar de impostos indiretos agora, IVA. Sim, é verdade. Há algum
alguma da pequena e fraude de evasão fiscal irá ser mitigada por este efeito. Não tenho dúvidas sobre esse efeito. Não tenho dúvidas também. Sabe que o comportamento dos agentes económicos molda-se em função das circunstâncias. E, portanto, aqueles que hoje fugiriam, e o pequeno comércio que fugiria de uma determinada maneira, fugirá ou tenderá a tentar fugir de outra maneira. E o comportamento evasivo é um comportamento, obviamente, normal, sobretudo, dir-me ao censurável, com certeza que sim, quer do ponto de vista social, quer por outros motivos, mas é um comportamento normal do agente económico, sobretudo quando a carga fiscal se aproxima. É proporcional ao aumento da carga fiscal, não é? A tentativa de fuga. Ele é proporcional e nós temos, aliás, na sociedade portuguesa, nós temos um exemplo absolutamente paradigmático dessa matéria. Se todos nos recordarmos, nós tínhamos a CISA, que foi qualificado como o imposto mais estúpido do mundo por um antigo primeiro-ministro e que tinha uma taxa de 10%. E toda a gente sabe, até à reforma do IMT, até ter sido reduzida a taxa, até também ter sido feito maior controle e melhor cruzamento de dados. Toda a gente sabe que os valores que eram declarados eram muito inferiores, eram todos simulados. E isto era uma realidade absoluta que toda a gente dava por adquirida. E o mero efeito da redução de taxa constituiu um desincentivo, aliado ao cruzamento dos dados e a maiores inspeções por parte da administração fiscal, conduziu a um efeito prático que foi, não diria eliminar na totalidade a simulação, mas reduziu de forma significativa a tentação, porque o crime deixou de compensar. Em momentos em que as famílias, em que os operadores económicos vivem num verdadeiro sufoco do ponto de vista económico, em termos de liquidez, em termos de acesso a financiamentos, não é expectável, com o agravamento da carga fiscal, nós já ultrapassamos aquilo que era verdadeiramente o limite. Não é expectável, obviamente, ou não pode ser expectável, que uma parte destes mesmos operadores económicos não tentem a fraude e evasão fiscal, sendo que é uma falácia achar que a administração fiscal portuguesa, ou qualquer uma, tem os meios, até sobretudo pelo sistema fiscal que nós temos e a sua complexidade, tem os meios para conseguir combater na totalidade esta pequena, em alguns casos, pequena fraude, mas que multiplicada, obviamente, por um conjunto significativo de agentes económicos, obviamente tem peso do ponto de vista orçamental. Transforma-se em economia paralela, de facto. Domingos Azevedo, eu gostava de ouvir a sua previsão sobre este lado. Eu tenho uma leitura relativamente diferente. Tenho uma leitura um pouco diferente desta realidade. E a minha leitura um pouco diferente desta realidade é que as circunstâncias em que a fraude hoje, em que a eventual fraude sobrevive no nosso país, hoje tem processos e mecanismos de controle completamente diferenciados do que tinha há 10 anos ou há 3 ou 4 anos esta parte. Bom, antes de mais nada é necessário assinalar o seguinte. Como diz o nosso povo na sua gíria cultural, não é possível fazer omeletes sem ovos. E se as pessoas ficam com menos dinheiro, se as pessoas se aumenta a carga fiscal, se as pessoas se mete medo às pessoas, se amedronta às pessoas quanto ao futuro, se ninguém sabe o que vem ao amanhã, com uma insegurança total nos métodos de legislação em Portugal, com uma insegurança permanente quanto ao funcionamento daquilo que é basilar, que é normal, não é de esperar que naturalmente os cidadãos sintam a segurança suficiente para serem eles mesmos fatores dinâmicos da sociedade. Primeiro aspecto, isto é, quem tem dinheiro hoje tem tendência a guardar esse dinheiro porque está-se a meter medo deles apostarem nesse dinheiro. A segunda parte, e penso que é importante, é que nós estamos, ou seja, à medida em que tiramos capacidade às pessoas de comprar coisas, nós estamos a reduzir exatamente o nosso consumo interno de uma forma demasiado acentuada, com as consequências que isto tem na gestão do próprio sistema fiscal. Dito de outra maneira, se eu tenho o desemprego a aumentar, não posso ter pretensões a subir o IRS, de cobrar mais imposto. Se eu tenho pessoas que deveriam ter dinheiro para tomar um café e para alimentar famílias nos estabelecimentos de cafés ou poderem almoçar fora no fim de semana, se lhes tiro o dinheiro para elas pagarem os impostos, evidentemente que eu não posso estar à espera que esses restaurantes sirvam refeições ou que os cafés sirvam cafés. De outra maneira, tem sido menosprezado esta intervenção direta do consumidor, retirando-lhe essa capacidade de ser a alavanca, mesmo por pequena que seja, da economia, e claro que, não havendo isso, não há animação e não há estagnação e há, pelo contrário, diminuição
desse papel dinâmico da nossa economia que estas pessoas apresentam. Domingos de Azevedo, Samuel Fernandes de Almeida, eu agradeço aos dois que tenham. Eu estou preocupado com uma questão de fundo que eu gostaria de abordar muito rapidamente. Só que seja breve, por favor. Muito rapidamente. Eu estou de acordo que pode ter algum efeito positivo a questão da exigência das faturas. Terá, naturalmente, um efeito pedagógico muito positivo. Mas o Governo tem que se entender com uma coisa rapidamente. É articular a lei de forma que ela seja compreensível para os cidadãos. Porque os cidadãos sabem muitas coisas, mas o que não sabem é música. E esta lei está feita com base em música e que só os músicos é que entendem de música. Dito de outra maneira, nós assistimos a uma coisa perigosa na nossa sociedade, há alguns tempos a esta parte, uma espécie de empurrar para a frente, não nos preocuparmos com as consequências daquilo que fazemos, os nossos atos, a legislação, não nos preocuparmos com essas consequências, não ter estudos que suportem e que justifiquem preciso mesmo concluir a sua ideia, por favor. E o que nós temos, infelizmente, está a acontecer com esta questão dos duodécimos, o que nós temos é necessidade de transparência na nossa vida pública, de afirmação, e que é um bocado isso que nos está a acontecer. E isso dava todo outro debate. Samuel, queria só para concluir... Só queria duas notas, são 10 segundos. Primeira, em relação à questão da diminuição do mercado interno e isso o que implica em termos do tecido empresarial, eu julgo que isso faz parte, inclusivamente, de uma estratégia mais ou menos velada por parte deste Governo relativamente a determinados setores económicos do país. Primeiro comentário, que não terei tempo para desenvolver o porquê, e segundo comentário, é que, relativamente, quando se pensa em competitividade do país, não nos devemos esquecer, por exemplo, deste processo associado à forma como são publicadas os diplomas e são elaborados. Ou seja, a circunstância de se permitir, no caso dos duodécimos, que haja empresas, por exemplo, com 1000 ou 2000 trabalhadores, sujeitos a diversos regimes de processamento de salários, uns com duodécimos, outros sem duodécimos, tabelas de retenção na fonte que entram num determinado momento, depois aplicam-se em 2012, outras em 2013, outras em fevereiro, outras em janeiro, não contribui para a simplificação da vida das empresas no dia-a-dia, trazem acréscimos de custos e isso é um elemento de competitividade e de confusão, por outro lado, que não deve ser descurado por parte do nosso poder político quando fizer opções no futuro que tenham em conta precisamente o reforço da nossa competitividade, nomeadamente a nível fiscal. Muito obrigada aos dois. Boa noite. Faço agora uma pausa breve na edição da noite. Até já.